Olá, meu nome é Pedro e junto com a Ana Clara, Bruna e Darlat, a gente vai falar sobre a obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Este trabalho contém a biografia de Machado de Assis, o resumo da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, a análise do livro, o contexto histórico no qual foi escrito e a contextualização do realismo. Biografia de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX. Destacou-se principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito crônicas, poesias, crítica literária e peças de teatro. A partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, teve início sua fase propriamente realista quando revelou seu incrível talento na análise do comportamento humano, descobrindo por trás dos atos bons e honestos a vaidade, o egoísmo e a hipocrisia. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu na Chácara do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Foi o primeiro filho do mulato Francisco José de Assis, um pintor e decorador de paredes, e da imigrante portuguesa Maria Leopoldina. Em busca de um emprego, com 15 anos, Machado conheceu Francisco de Paula Brito, dono da livraria, do jornal e da tipografia. No dia 12 de fevereiro de 1855, a Marmota Fluminense, jornal editada por Paula Brito, trazia na página 3 o poema Ela, de Machado de Assis. No emprego, conheceu Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias. Essa parceria profissional foi de grande influência para Machado, que desde então continuou trabalhando para jornais de diversas formas, onde teve a oportunidade de escrever crônicas que se iniciaram em forma de resenhas sobre os debates do Senado, e posteriormente a respeito dos costumes da época, o que gerou, ao longo de uma carreira de 40 anos, mais de 600 textos sobre a sociedade carioca do século XIX. Com 20 anos, Machado de Assis já frequentava os círculos literários e jornalísticos do Rio de Janeiro, capital política e artística do Império. Em 1864, Machado de Assis publicou seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, uma coletânea de seus poemas. O livro foi dedicado a seus pais, Maria Leopoldina e a Francisco. Machado de Assis se impôs antes mesmo de ter publicado suas obras-primas, como a maior expressão da literatura brasileira, e sem muita dificuldade, em 1896 fundou com outros intelectuais a Academia Brasileira de Letras, nomeado para a cadeira número 23, tornando-se em 1897 seu primeiro presidente, cargo que ocupou até sua morte. Já idoso e tomado pela depressão, Machado de Assis faleceu no dia 29 de setembro de 1908, aos 69 anos de idade. Sua morte foi amplamente lamentada por diversos artistas e intelectuais brasileiros, dentre os quais o jurista Rui Barbosa, que discursou no velório do autor, representando a Academia Brasileira de Letras. Não tive filhos. Não transmitia nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Página 386. O livro foi publicado em 1881 e inaugura o movimento realista no Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas conta a história de Brás Cubas, que resolve, após morto, contar a história de sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte, em uma narrativa de 160 capítulos. Brás Cubas nasceu em uma família rica, era protegido pelo pai, desrespeitoso com adultos e maltratava escravos como Prudêncio. Na escola, ele era amigo de Quincas Borba, o qual, no futuro, defende o humanitismo com a filosofia de só os mais aptos e fortes podem sobreviver. Na adolescência, ele se envolveu com Marcela, uma prostituta que é resumida na famosa frase: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Brás Cubas, depois, é mandado para Portugal, para estudar e esquecer Marcela. Mas nunca levou a Universidade de Direito a sério, e voltou para o Brasil com uma inaptidão para o trabalho. O pai de Brás Cubas tinha o sonho de vê-lo exercendo o cargo de ministro, por isso arranja a noiva Virgília para ele. Mas ele se mostra tão incompetente,
que acaba perdendo a noiva e o cargo para Lobo Neves, que se torna um grande político com uma carreira sólida e com bastante sucesso. Tempos depois, Brás Cubas se reencontra com Virgília, já casada com Neves. E desse encontro há uma paixão, e os dois viram amantes, com a bênção da empregada Dona Plácida. O amor só acaba quando Lobo Neves é nomeado governador de uma província e eles se mudam do Rio de Janeiro. Assim, Brás Cubas conhece sua última noiva, que tem um apelido bastante estranho, Inhã Loló, porém ela morre aos 19 anos de febre amarela. E Brás Cubas, assim, chega ao final de sua vida sem ter construído uma família, sem filhos e sem ter produzido nada que fizesse as pessoas lembrar dele após a sua morte. Personagens: Brás Cubas, protagonista da história e o narrador, considerado o defunto autor que conta suas memórias sem se importar com pensamentos de conhecidos, já que ninguém iria julgá-lo estando morto. Virgília, filha do conselheiro Dutra, que inicialmente seria esposa de Brás Cubas e mais tarde se tornou sua amante. Ela se casou com Lobo Neves, intitulado pelo próprio Brás Cubas como uma águia. Conselheiro Dutra, político rico bem-sucedido e pai de Virgília. Lobo Neves, político e esposo de Virgília, que posteriormente se tornou governador de um local afastado do Rio de Janeiro e se afasta das memórias de Cubas até sua morte. Sabina, irmã de Brás Cubas, casada com Cotrim. Cotrim, marido de Sabina e tio de Inhã Loló, também chamada de Eulália. Inhã Loló, menina com 19 anos, sobrinha de Cotrim e pretendente de Brás Cubas, até infelizmente vir a óbito com o primeiro surto de febre amarela, onde muitos na cidade morreram. Luiz Dutra, primo de Virgília. Dona Plácida, empregada de Virgília e álibi da relação de Virgília com Brás Cubas em uma propriedade afastada. Segundo o narrador, ela teve uma vida extremamente difícil e penosa. Quincas Borba, filósofo mendigo e amigo de infância de Brás Cubas, que inova com a teoria do humanitismo que foi apoiada pelo Brás Vivo, mas fortemente criticada por sua versão pós-morte. Marcela, prostituta e paixão da juventude de Brás Cubas, que levou a ser enviada à Europa e estudar a advocacia para não perder todos os poucos bens da família. Dona Eusébia, amiga da família de Brás Cubas. Eugênia, mulher manca e filha de Dona Eusébia, que em certo momento foi considerada uma possibilidade de noiva para Cubas, mas por ser manca, logo perdeu o interesse. Prudêncio, escravo de Brás Cubas, considerado seu brinquedo de estimação. Análise da obra. O livro possui um defunto autor. Narrado em primeira pessoa, o romance apresenta um narrador observador, considerado defunto autor. O personagem intitula-se não um autor defunto, mas sim um defunto autor, tendo em vista que a morte ocorre antes da escrita de suas memórias póstumas. Em diversos momentos, Machado optou pelo recurso da interlocução, onde ele fala diretamente com o leitor da obra. Irrelevância da obra. Os capítulos curtos, capítulos formados por pontos, exclamações e interrogações e capítulos em branco antecipam a irreverência própria da narrativa moderna. Tempo. O tempo pode ser dividido em cronológico e psicológico. O primeiro é desenvolvido pela ocorrência dos fatos na vida de Brás Cubas, ou seja, de maneira linear. Já o segundo pertence às memórias e divagações do autor durante seu relato. Memórias Póstumas de Brás Cubas se enquadra no gênero literário conhecido como sátira menipeia, no qual um morto se dirige aos vivos para criticar a sociedade humana. É exatamente o que faz o narrador ao contar a história de sua vida após o próprio falecimento. Tipos de enredo. O livro teve como característica marcante a mudança no enredo linear com começo, meio e fim. Foi com essa mescla de tempo que o escritor marcou uma nova fase literária. Digressão. A característica mais marcante do estilo machadiano é a digressão.
A narrativa de Machado de Assis é constantemente interrompida por comentários metalinguísticos, intertextualidades, histórias paralelas e, principalmente, análises filosóficas da sociedade e do indivíduo. Isso faz com que seus enredos fiquem sempre fragmentados e embaralhados. Tempo. A sociedade é caracterizada como o espaço do jogo entre aparência e essência, onde as pessoas interpretam papéis e fingem ser o que realmente não são. A impossibilidade de conhecer as profundezas da alma não impede o narrador de reconhecer a miséria moral da humanidade. Memórias póstumas de Brás Cubas. Diz que o homem tem uma grande vantagem sobre o resto do universo. Sabe que morre, ao passo que o universo ignora-o absolutamente. Vês? Logo, o homem que disputa o osso a um cão tem sobre este a grande vantagem de saber que tem fome. E é isto que torna grandiosa a luta, como eu dizia. Já no final da vida, Brás Cubas assume para si a responsabilidade de criar o medicamento capaz de curar todas as doenças do mundo. Tal projeto, obviamente, não dá certo e torna-se mais uma das frustrações do narrador. Essa descoberta é sustentada sem problemas pelo Brás vivo, embasado na filosofia do humanitismo, que afirma que toda atitude humana, boa ou má, é justificável como um ato de preservação da espécie. O Brás morto, de sua parte, é capaz de olhar com ceticismo a própria teoria, chegando a uma conclusão que nada tem de otimista. Por ele, a espécie humana termina ali, já que não deixa herdeiros da nossa miséria. É curioso notar que, uma vez que o narrador está morto e vivendo num outro plano, Brás não se preocupa com a moralidade. Dessa forma, seu desprendimento moral, bem como material, é revelado em seu discurso irônico e despreocupado. Análise histórica. O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, foi produzido em um momento de grandes mudanças sociais no mundo e no Brasil. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial produziram, durante o século XVIII e XIX, a ascensão da burguesia e um forte êxodo rural, constituindo cidades cada vez maiores e mais tecnológicas. No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro passou por intensa modernização após a chegada da família real, em 1808, e a independência do Brasil em 1822. Cada vez mais populosa, a cidade encheu-se de comerciantes, burocratas, funcionários públicos e outros diversos tipos sociais, que passaram a figurar nas obras de Machado de Assis. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado apresenta um estilo novo, rompendo com a tradicional narração linear e dando início ao realismo brasileiro. Os críticos da época perceberam que a narrativa apresentou elementos modernistas e de realismo mágico. Na obra, o narrador suspende seu relato para desenvolver flexões paralelas a ele. A publicação desse romance, em 1881, é procedida pelo formato em folhetim da obra, publicado na Revista Brasileira, entre março e dezembro de 1880. Noções como verdade, ciência e razão são colocadas em discussão e relativizadas por Brás Cubas. O narrador vê o mundo com ceticismo e desprezo, dirigindo sua crítica ao gênero humano, transforma o próprio leitor em uma das vítimas das ironias do livro. A ação do romance abarca a segunda metade do século XIX, período que corresponde ao governo de Dom Pedro II. A juventude de Brás coincide com a independência do Brasil em 1822. Assim, sua chegada à idade adulta pode simbolizar a maturidade social brasileira. Realismo. Essa obra machadiana de 1881 inaugurou o realismo no Brasil. Portanto, podemos perceber pontos característicos no livro, como: em oposição ao romantismo, que enaltecia a vida burguesa, o realismo lançou um olhar crítico e, no caso de Machado de Assis, irônico sobre a classe burguesa, a qual não apreciou essa literatura que buscava mostrar a vida como ela é, não mais sobre o foco idealizador romântico.
A escolha do romance ser narrado em primeira pessoa afasta a obra das narrativas realistas europeias, os quais usavam o narrador onisciente para transmitir à obra maior grau de objetividade. A infância de Brás Cubas é contada nos primeiros capítulos do romance. Ali percebemos uma infância não idealizada e, em muitos casos, até cruel. Com isso, o retrato afasta o romance de Machado de Assis do romantismo, o qual a mocidade era vista como ideal e motivo de saudade. Não há idealização do amor ou da mulher. Cubas tem uma grande paixão na vida, a personagem Virgília. Entretanto, ela nem é única e tampouco completamente correspondida e eterna. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto.